Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast da AGE, o Pode Vir Empresário. Eu sou a Kelly, sou gestora de pessoas aqui da AGE, sou também psicóloga e coach de carreira. Estou aqui com duas pessoas extremamente competentes para a gente conversar, bater esse papo, a Elisa e o Matheus. Então se apresente, comece por você, Elisa. Então, eu sou Elisa Diesel, sou diretora de marketing da AGE e trabalho como mentora de marketing com foco em estratégias para as mídias sociais. E é uma honra estar aqui com duas pessoas, dois profissionais incríveis para bater um papo super descontraído e super legal para agregar valor para vocês. Matheus, seja bem-vindo, nosso quase recém-associado, né, da AGE. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco para o pessoal, né, quem é você. Kelly, Elisa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse breve momento. Sempre quando eu sou convidado para um tipo de bate-papo assim, um podcast, uma entrevista ou workshops, para falar sobre o que eu amo, que é a paixão pelas neurociências, tanto afetiva e social, falarei um pouco mais sobre isso aqui. Eu costumo presentear as pessoas, porque dentro do desenvolvimento da aprendizagem do cérebro humano, especialmente ali nos primeiros anos de vida, no processo educacional, da educação de um filho, de um aluno, de uma pessoa e até nós como adultos, há ferramentas que servem como inspiração para esse desenvolvimento do pensamento crítico, daquilo que queremos buscar, alcançar, nós como empreendedores, empresários, como pai, como mãe, como amigo, como primo, como tia, enfim, como ser humano. O livro é uma ferramenta fantástica. Então eu vou presentear vocês aqui, né? Estou aparecendo ali, vou presentear com um livro breve, um pequeno livro do Epicuro, sobre a Carta à Felicidade. Está aqui, eu vou até mostrar ali, ó. Carta à Felicidade. Até recomendo para você que está nos ouvindo, nos assistindo, ler esse livro. Então, estou dando um aqui para a Kelly de presente. Muito bom. E também vou dar um aqui para Elisa. Elisa, pega o seu aqui, por gentileza. Muito obrigada. E aí, para presentear você também, nós vamos deixar um aqui no perfil da AGE, no Instagram, comentando aqui embaixo, deixa o seu arroba que nós vamos fazer um sorteio, vamos pensar ainda aqui na descrição desse vídeo para você concorrer e receber esse livro na sua casa. Vamos ter que enviar esse livro para a pessoa que participar, mas enfim, siga as instruções na descrição do vídeo. E com o livro, eu vou pedir para você, por gentileza, abrir, Kelly, que eu quero que você abra, vai fazer sentido com isso que eu vou trazer de reflexão aqui para vocês, unindo, né, os pensamentos filosóficos do Epicuro, do epicurismo, com as neurociências do entendimento do cérebro, neste brevíssimo livro de aproximadamente 50 páginas, 51 páginas. Abre, por gentileza, Kelly, Elisa, na página 41. Vamos ver, na página 41. Eu, então, como professor, hoje pesquisador nas áreas de neurociências afetiva e social, nesse entendimento sobre as emoções, sobre os afetos, ali ele diz na página 41, ali embaixo, sobre os alimentos. Brevíssima citação, veja. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Aí fechando, olha só. Habituar-se às coisas simples, ao modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida, nos perigos em que conseguimos levar uma existência rica. Predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos preparar para enfrentar sem temor as vicissitudes da vida ou as vicissitudes da sorte. O que isso significa? Basicamente, nessa escola filosófica helenista, o epicurismo aqui, o Epicuro, ele traz que a felicidade ela é alcançada através dos prazeres, mas não dos prazeres luxuosos, exagerados, que hoje na sociedade contemporânea vivenciamos, mas dos prazeres simples, os prazeres necessários. E há dois caminhos para alcançarmos isso. O caminho que eles vão trabalhar a ideia de ausência da dor, aponia, e também a tranquilidade da alma, tranquilidade da mente, que eles vão chamar de atarexia.
Isso no epicurismo, mas podemos levar também para o estoicismo, que a ataraxia é você focar naquilo que está no seu controle. Regular as suas paixões, no caso que paixões são os sentimentos, as emoções, e aceitar o destino, as adversidades da vida. Quando você entende que tristeza, infelicidade, insegurança, ansiedade, esses sentimentos aqui, ruins, negativos, fazem parte das relações e convivência humana, não vou falar que a sua vida ficará mais fácil, mas você diminuirá os desconfortos que você sentirá. E por quê? O que isso tem relação hoje com os estudos das neurociências, especialmente aqui dos afetos e das relações humanas, que é um termo muito bacana que está surgindo na última década e eu estou trazendo para o Brasil, é homeostase social ou conexão social, a qualidade das nossas conexões. E aqui, por exemplo, o que a AGE promove e também outros profissionais podem promover nos seus círculos afetivos é a qualidade das nossas relações e não a quantidade disso. Isso nós já sabemos. Aristóteles já trazia essa ideia de como somos animais sociais. Logo, entendendo que o nosso cérebro, nos afetos que criamos, ele, em uma teoria, ele faz a predição, isto é, o cérebro humano é preditivo, todos os pensamentos e sentimentos que você está sentindo, especialmente que puxando para a nossa razão, que muitas pessoas separam emoção e razão, sabemos hoje que são fundamentos interconectados, toda a racionalidade que você tem, o pensamento que você tem sobre alguém, o julgar alguém, medir umas consequências, possui alicerces afetivos, circuitarias afetivas, emocionais, que vão dar sustentação a esse raciocínio crítico que você tem. Uma avaliação moral sobre alguém, um partido político, uma pessoa que você não gosta, um influenciador que você não admira, que você sente nojo, repulsa. Tendo isso como base que o cérebro humano ele é preditivo naquilo que nós sentimos como afeto, entra um efeito cognitivo, um processo cognitivo que chamamos de predição afetiva ou projeção afetiva. Em inglês, na literatura, vocês podem buscar como affective forecasting, que é basicamente o processo mental de jogar, projetar, prever como nós nos sentiremos, isto é, nosso estado futuro afetivo naquele contexto específico. Por exemplo, eu estou aqui participando desse bate-papo com vocês, mas eu posso estar projetando minha mente como eu me sentirei quando chegar em casa em relação ao que as pessoas podem pensar do meu vocábulo, aquilo que eu utilizei aqui como palavra. Será que as pessoas gostaram? Será que elas não gostaram? Será que eu fui claro como professor no que eu falei? Mas essa preocupação você acha que acontece nesse momento, já que você está aqui, ou é uma preocupação que ela acontece depois do episódio, né? Aí vem um ponto legal que, se explorarmos mais esse efeito cognitivo da projeção afetiva, vamos ter o efeito tanto da visão, da projeção para o passado, quanto a projeção para o futuro. Eu posso projetar minha mente para o futuro antes de nós iniciarmos o podcast, porque eu vou ficar pensando, poxa, o que eu posso falar? Será que elas vão gostar daquilo que eu vou falar? Ou, pós-podcast, eu posso projetar minha mente para o passado e pensar, será que eles gostaram daquilo que eu falei, daquilo que eu discuti? Que daí vamos ter os pensamentos, ou as projeções, que eles vão chamar de pensamentos contrafactuais e pensamentos pré-factuais. Contrafactuais são os pensamentos que eu vou ter julgando o meu passado, daquilo que já foi. E aí tem outras duas divisões, que não vou entrar em detalhes aqui, que é como se aconteceu algo que eu esperava que foi pior, ruim, e isso que aconteceu de fato foi pior. Ou seja, vamos imaginar que eu vou pensar que as pessoas não vão gostar do que eu estou falando aqui para vocês, mas elas gostaram. Poxa, isso é bom. Então, a expectativa negativa que eu joguei não foi alcançada, foi ao contrário, porque foi positivo. Então, eu não vou ter a decepção, eu não vou ter a angústia. O problema é quando eu espero que algo vai ter um resultado e o resultado é pior que aquilo. Que aí você vai ter a culpa, vai ter o arrependimento, vai ter a raiva, a insatisfação daquilo que você sente. Logo, essa projeção afetiva, ou buscar essa tranquilidade da alma, unindo aí os afetos, a neurociência afetiva, o entendimento da predição que o nosso cérebro trabalha, para aquilo que buscamos como profissionais ou como seres humanos, vamos imaginar que nas relações afetivas, amorosas, a mulher ou o homem que projeta a mente do amor perfeito ou do parceiro perfeito, quando eu encontrar o homem da minha vida, eu vou ser totalmente feliz naquilo que eu faço. Ou vou ter o casamento mais feliz da minha vida se eu encontrar esse homem perfeito. E o homem aqui é a mesma coisa. Se eu encontrar a mulher da minha vida, eu vou ter o casamento perfeito.
O problema, não há essa perfeição, não há essa construção dessa perfeição. Essa é uma projeção futura que a pessoa faz, com a probabilidade de ter uma decepção. E por que você acha que as pessoas fazem esse movimento, né? Porque é muito comum não só na relação afetiva, mas em todo o contexto, né? Eu vou treinar quando eu tiver o tênis da Nike amarelo. Legal você falar isso no sentido mais materialista, né? A melhor oportunidade do material ali em si. Fica buscando um Buscando momento perfeito. Um momento perfeito, a idealização das coisas. Por que isso acontece? Muitas vezes coloca uma desculpa para não fazer porque algo não está em de falta, acordo. certo? Tem, dentro dessa projeção afetiva, tem um estado fisiológico que reflete o nosso estado psicológico, que nós vamos chamar de esteira hedônica. É a nossa capacidade fisiológica de nos adaptarmos a diferentes contextos, cenários futuros. Isso, artigos demonstram que pessoas que ganharam na loteria ou pessoas que sofreram um acidente trágico, após uma média de 3 a 6 meses, acompanhando até 12 meses, nós voltamos a esse estado basal de adaptação. Isto é, esse prazer do tênis, eu vou iniciar um projeto quando eu tiver esse tênis adequado para iniciar uma atividade física, ele pode acontecer? Pode acontecer a realização, mas vai ser uma realização passageira, não vai se sustentar. Esse é um questionamento muito bacana quando falamos de mudança de hábitos, mudança de comportamento. E eu vou trabalhar até no meu livro. Eu estou escrevendo um livro que agora em setembro será lançado. Eu não lembro exatamente, não tenho exatamente a data, mas em setembro agora de 2025, que vai ser o arquiteto das emoções. Eu vou trazer uma perspectiva esquecida das neurociências afetiva e social, que trabalha essa visão construtiva de como o cérebro prediz, né? Trabalha em predição e constrói as emoções. Mateus, mas as emoções não são reações automáticas do nosso organismo, do nosso sistema nervoso? Por uma perspectiva, por uma escola que nós chamamos de teóricos das emoções básicas, concordo com você. Porém, há uma outra perspectiva, por isso perspectiva esquecida, né? Que eu trago no livro como nova perspectiva, mas na verdade ela é esquecida, que é a teoria os teóricos do construtivismo psicológico, que atualmente a grande representante nas ciências afetivas, das neurociências, é a neurocientista Lisa Feldman, com a teoria dela, a teoria das emoções construídas. E é muito bacana esse ponto de destacar por você, profissional da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, até do comportamento, nutricionista, educador físico. Os livros de autoajuda no Brasil nacional, os livros nacionais, eles defendem ou se inclinam muito mais para essa perspectiva mais famosa, que é da teoria das emoções básicas, universais, por exemplo. Emoções como felicidade, tristeza, nojo, raiva, as emoções básicas. Que aí temos William James, o pai da psicologia moderna. Mas o que motivou você a escrever esse livro? Porque eu tenho no meu canal do YouTube alguns vídeos que falam a teoria da Lisa. E eu recebo mensagens no Instagram perguntando sobre o trabalho dela. E pensei, caramba, hoje, no Brasil, isso nos últimos 7 anos, eu pensando sobre isso, né, porque eu assisti o vídeo, foi, se eu não me engano, lá em 2018, início de 2018, 2019, um vídeo da Lisa Feldman falando dessa teoria. Estamos em 2025, então foi em média ali 7, 6 anos. E aí eu comecei a gravar um vídeo sobre isso, gravei 2, 3 vídeos, e hoje um dos vídeos mais assistidos no YouTube, nessa relação entre córtex pré-frontal, que é essa estruturinha que está urgentemente atrás da nossa testa, e no processo emocional, é um dos vídeos mais assistidos com essa temática. E eu pensei, poxa, por que não escrever um livro falando sobre essa nova teoria, essa nova percepção, essa nova escola, nova entre aspas, né, mas esquecida, das neurociências afetiva e social. Mas é um livro para um público leigo, é para profissionais, para quem que ele é indicado? Pensando nisso, nessa linguagem, tanto do senso comum popular, como a linguagem mais acadêmica e profissional, eu procrastinei 2 vezes para iniciar meu livro. Eu comecei em 2018, engavetei. Voltei em 2020, 2021, engavetei de novo. E aí eu tomei coragem, tive a ideia e falei, poxa, cada capítulo do meu livro, no início do capítulo, eu vou escrever com uma linguagem mais acessível, explicando o que acontece, esses fenômenos no cérebro, certo? Isso dividido por 9 ou 10 capítulos, eu ainda estou finalizando. Se tudo der certo, vai ser lançado em setembro. Está saindo, ainda estou escrevendo, estou quase nos últimos capítulos aí, escrever as considerações finais, aí passa pela edição, enfim, com as correções gramaticais. Vai ter o capítulo sobre emoções no contexto social, nas relações sociais, na busca do equilíbrio emocional, na saúde mental. Para minimizar as chances de procrastinação que eu estava escrevendo, eu decidi criar, em cada capítulo, Kelly, uma linguagem mais popular, por senso comum,
pois como eu vou aplicar esse conhecimento que o Matheus está transmitindo, certo? Independentemente da formação dessa pessoa. E todo final de capítulo tem um quadro, uma sessão que eu chamei de Momento de Leigo para Expert. Isto é, durante a sua leitura, você leigo, lendo o livro, ou você é profissional da área da saúde mental, alguns momentos no livro vai ter alguns sinais, asteriscos. Quando tiver esse sinal naquela citação, ali é como se fosse eu chamando a sua atenção. Olha, na sessão Momento Expert, de Leigo para Expert, eu vou aprofundar academicamente a linguagem ali. Ali eu vou explorar um sentido mais... Não vou falar uma linguagem mais difícil, mas aquela pessoa que quer se tornar, entre aspas, um especialista, um expert nessa área. Então, baseado nessa logística entre fala adequada pro leigo, tanto para o especialista de saúde mental, eu vou conseguir flutuar e navegar aí nesses dois públicos, né? Mas o que o público leigo vai aprender ao ler o teu livro? Eu acredito que o principal ponto é a autonomia saudável que eu darei para ele tomar as decisões sobre pensar sobre ele mesmo e as projeções que ele faz sobre ele e sobre as pessoas. Porque quando você entende como o cérebro humano funciona e como ele cria os processos afetivos, você tem que ter, primeiro, humildade intelectual para aceitar que você vai errar e tem as suas vulnerabilidades. E a partir do momento que você reconhece isso, você entende que o outro terá isso, ou tem isso, e carrega isso. Aí vamos pensar numa relação amorosa. Se eu estou conversando com vocês, discutindo sobre adultério, todos nós aqui somos casados, vamos imaginar isso. A Elisa vai compartilhar a experiência dela, a Kelly vai compartilhar a sua experiência, você vai e eu vou compartilhar a minha experiência. Mesmo se passarmos por um mesmo cenário de adultério, vivenciamos o adultério, certo? A dor, o sentimento que eu sentirei, jamais será igual o sentimento que a Elisa sentirá e você sentirá. Porém, nós podemos compartilhar cenários, conceitos baseados, esses conceitos, na sua experiência passada e na minha, e articular juntos o que é o pensamento ou sentimento mais adequado. E não é algo que eu estou tirando do além. Isso é baseado na teoria da Lisa Feldman, que ela vai trazer 3 ingredientes fundamentais. Interocepção, que é a capacidade do nosso cérebro de processar e perceber os estados internos do nosso organismo, tornar consciente esses estados internos. Segundo ingrediente, conceitos, que são as categorias que nós criamos sobre tudo que fazemos. Quando você teve o primeiro contato comigo, ouvindo a minha voz, o vocábulo que eu estou utilizando, você imediatamente me julgou sobre minha pessoa, sobre minha postura, como eu estou vestido, como eu estou articulando meu raciocínio com vocês. Por causa disso, nas aulas que eu coordeno como diretor e coordenador de um instituto, tem um instituto online de pós-graduação e curso de extensão, e também sou coordenador de uma pós-graduação com um ex-juiz federal em neurociência aplicada ao direito. E quando eu falo sobre preconceito para os juízes, procuradores, advogados e até em processos educacionais para professores, eu digo que quando você entende a biologia e o funcionamento do cérebro, que somos preconceituosos por natureza, isto é, você precisa de um conceito antes mesmo de conhecer aquele ambiente, aquela pessoa, nós categorizamos, é essencial como nós vamos reconstruir esses conceitos para aí se tomar uma decisão e talvez, dependendo do contexto, eu ofender aquela pessoa. Aí estamos falando de discriminação, que é humilhar, ofender pela orientação sexual, orientação religiosa da pessoa, que já é crime. Então, quando você começa a entender esses diferenciais, eu começo, a criação dos meus conceitos sobre adultério, sobre respeito, sobre admiração, sobre otimismo, sobre resiliência, sobre namoro, eu vou criando, juntamente com vocês, cenários mais realistas daquilo que é adequado para a convivência social, que vem o terceiro ingrediente da Lisa, que é a realidade social. Porque não basta eu ter e construir meus conceitos, meus estados afetivos, mas como eu vou articular isso com vocês. Porque talvez o que eu penso ser adequado para vocês não são. Imagine uma mulher, imagine um homem que teve um relacionamento tóxico, que quando ele sai desse relacionamento tóxico, a mulher, 8, 10, 15 anos, 20 anos vivenciando um matrimônio tóxico, quando ela sai disso, a partir do momento que ela se inicia um relacionamento com outro homem, que o outro homem não vai agredir ela, diz eu te amo todos os dias, faz carinho, talvez essa mulher, ela pode começar a estranhar, falar, mas isso que é amor? Eu achava que amor era tomar uma agressão, ter ciúme, um ciúme violento, um ciúme intenso. Puxa, ela começa a questionar os conceitos que ela vai criando. E o mais incrível
disso tudo é que se for uma mulher que vivenciou um trauma, um relacionamento tóxico, e essa mesma mulher conversar com uma outra mulher que também está vivenciando ou vivenciou um relacionamento tóxico, as dores que elas ambas sentiram ou estão sentindo são únicas. Elas podem transmitir pelos seus conceitos, seus afetos por palavras o que vivenciaram, mas jamais representarão essas palavras a dor que de fato subjetiva que ela vai construir desses conceitos sociais e afetivos que ela vivenciou e vai rotular nos próximos relacionamentos. Não é fácil, é uma construção constante nisso. E, Matheus, queria te fazer uma pergunta, retomando ali que você comentou que você engavetou esse projeto do livro algumas vezes, né? Você teve uma virada de chave para colocar isso em prática? Você consegue identificar nesses pilares que você traz no livro que teve algo que te travou ali naqueles momentos de colocar isso em prática de fato? Ali como a Kelly trouxe o exemplo, né? Quando eu tiver o tênis, eu vou começar. Você consegue identificar algum ponto crucial assim que fez você não colocar em prática naquele momento e aí você talvez ressignificou aquilo para tirar esse projeto tão incrível do papel? Elisa, teve vários momentos na minha escrita ali, 2 fortes que eu engavetei, que foi esse em 2018, não lembro agora se foi em 2018 ou 2017, e esse outro em 2020. A linguagem, né? Alternar essa linguagem mais popular e academicamente falando, mas isso foi uma luta interna minha, mais de ego. Né? Poxa, eu tenho um olhar muito mais crítico com as coisas, nos vídeos que eu vejo no YouTube ou no Instagram, ou falas de outros profissionais que vendem uma ideia talvez simplista e simplória sobre o funcionamento cerebral e sobre a mente humana, que é totalmente complexo. Isso foi trazendo essa autocrítica e autoavaliação para mim, que potencializou a procrastinação. Mesmo estudando sobre o comportamento humano e sobre o cérebro, eu procrastino, sou ser humano, nós erramos em relação a isso. Mas vem aquele passo que eu falei para vocês, a humildade intelectual de você reconhecer quando você deve, de fato, assumir essa responsabilidade e colocar em jogo aquilo que você está buscando como sonho e meta. Tendo como base, reconhecendo e errando nessa procrastinação, o segundo ponto foi, poxa, se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, eu comecei a me questionar, fazendo as projeções de novo afetivas sobre os cenários hipotéticos. Se eu quero ser o melhor ou estar entre os melhores naquilo que eu faço, eu preciso ter alguns comportamentos ou conquistas diferentes do que a média tem. Parece papo de coach, mas de fato isso é verdade. Você precisa ter comportamentos e ações que vão impulsionar você a ter essas conquistas diferentes. Isso não representa ou não significa que você conquistará isso. Aí voltamos àquela perspectiva do estoicismo, do epicurismo que eu citei no início. Focar naquilo que de fato eu tenho controle. E como que você entende que esse entendimento, conhecimento e gerenciamento das emoções, elas ajudam na mudança de hábito e na mudança de comportamento? Olha que legal. Quando nós falamos sobre mudança de hábitos e mudança de comportamento, dentro do Instituto, no meu Instituto Uninasc, que é o Universo das Neurociências Afetiva e Social, nós temos uma pós-graduação online em parceria com a Faculdade Anhanguera. Nós temos a única pós-graduação no Brasil focada nas neurociências afetivas e psicologia dos hábitos. Esse é o tema da nossa pós-graduação. Inclusive, se você tiver interesse, deixe um comentário, mande uma mensagem inbox para mim que eu vou compartilhar as informações com você. Baseado nessa projeção afetiva que temos, como o cérebro humano trabalha em predição, há cenários distorcidos que nós podemos criar. E um desses cenários distorcidos, eu chamo de desvios da mente. Ou uma desfuncionalidade, aqui não no sentido psiquiátrico ou alguma disfuncionalidade cerebral, mas sim um modelo como funciona a nossa mente. Nós temos esses desvios de pensamento, que nós vamos chamar de vieses cognitivos. E repito, não entenda isso como um transtorno psiquiátrico. Isso acontece. Nós criamos essas distorções baseadas nos nossos sentimentos e pensamentos. Você consegue trazer um exemplo mais prático, assim, para quem é leigo? Tá claro, em casa, vou dar um exemplo. Um dos fenômenos desse viés cognitivo, dentro de mais de 100 que nós temos, nós chamamos de Hot Cold Empathy Gap, que é lacuna de empatia. Piorou! Ainda colocou em inglês. Piorou! Vou trazer para a sua realidade, o que significa essa lacuna de empatia quente e fria, né? É como nós julgamos o que nós faremos, por exemplo, amanhã, baseado no nosso estado fisiológico, o estado afetivo atual. Exemplo da sua realidade. Você já passou por isso, eu já, e vocês provavelmente. Sabe quando você está num domingo à noite assistindo Netflix ou Faustão, o que seja, né? Você está comendo uma pizza
você termina de comer essa pizza salgada, vou comer uma brotinho doce agora de chocolate. Eu sou chocolate, eu amo pizza doce. A melhor parte é o doce. É o doce, exatamente. E aí, para potencializar mais esse desejo seu hiperpalatável, você pega uma Coca-Cola. Não é Coca-Cola zero, é uma Coca-Cola normal, né? Comeu a pizza brotinho, tomando a Coca-Cola e não satisfeita. Ai, amor, seu marido, a sua esposa fala para você, vamos comer aquela barrinha de chocolate com Kit Kat? Você come. Depois de comer esses alimentos extremamente saudáveis, né, como um brócolis, você entra no seu Instagram. Você entrou no seu Instagram e olhou o perfil daquela blogueira, aquela influenciadora que você tanto admira. Ali, é muito provável que você sentirá talvez 2 sentimentos. Ou arrependimento por ter comido aquilo que você comeu, ou uma inspiração para você amanhã, e também com arrependimento, iniciar a academia. Porém, aí que entra o Hot Cold Empathy Gap, né, essa lacuna de empatia quente e fria, você está no estado de arrependimento e esse estado vai projetar você para um cenário futuro, que amanhã eu vou na academia. Só que amanhã, quando você acordar, na segunda-feira, 5 horas da manhã, você olha na janela, está frio, chovendo e você está quentinho, quentinha, embaixo ali das cobertas. O que você faz? Você não vai na academia, você deixa para o outro dia. Nesse momento, você foi influenciado por um estado fisiológico, afetivo que você sentiu e projetou um cenário irreal de um comportamento que você não terá. Poxa, então, Matheus, sempre que chegar no domingo e eu pensar assim, ter esse sentimento, eu vou ter essas projeções irrealistas? Muito provável que sim. Por isso, voltamos à conversa inicial. Esse autoconhecimento que você tem que ter sobre você, não, chega domingo, eu não vou pedir a pizza, vou preparar uma comida mais saudável, vou deixar minha roupa preparada para a segunda-feira de manhã, ou se eu tenho que acordar cedo para trabalhar, vou levar no carro para mim, e depois do trabalho, ou no almoço, ou à noite, eu vou sair, já vou me trocar e vou direto para a academia. Enfim, são estratégias comportamentais e cognitivas que eu, como terapeuta, também ajudo os meus pacientes e clientes a ter esse ajuste comportamental. E acredito que, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que cada vez que a gente se coloca nesse cenário, muitas vezes irreal, a gente gera um sentimento de frustração. Tipo, então eu sou um fracasso, Total. Eu não consigo. E cada vez que a gente vai tentar de novo, fica mais difícil. Porque a gente projetou no nosso cérebro que a gente já fracassou, né? Exato, total. Que aí vem um erro muito comum que eu vejo em vídeos, né? Até uma linguagem mais popular, de usar como termos sinônimos hábito e rotina. E numa perspectiva da neurociência, nós enxergamos as suas definições como distintas. Porque hábito é todo processo automático, inconsciente, que você não tem um esforço cognitivo, energético para fazer aquele comportamento, ter aquele comportamento. Rotina é um processo sistematizado que você se organiza em determinado contexto para aquela determinada tarefa. Aí eu pergunto para você, Kelly, você acha que começar a ir na academia, ou estudar um novo hábito, ou estudar um novo idioma, é algo automático que você faz ou você precisa de um esforcinho para fazer? Precisa de um baita esforço. Um baita esforço. Elisa, você acredita que se você quer emagrecer ou ter uma definição, buscar aquele corpo que você deseja, você tem que montar as suas marmitas, certo? Montar as suas marmitas, separar um tempo na sua rotina para fazer isso, é algo inconsciente que você faz ou algo que você vai exercer um esforço? Exercer um esforço exige mais que esforço, exige planejamento, né? Esses comportamentos jamais serão hábitos automáticos. É o processo, é a responsabilidade que você tem de se organizar na sua rotina. Isso para o profissional da área da saúde mental e do comportamento, um personal trainer, um nutricionista, um psicólogo, dar essa clareza para o paciente, para o cliente, você tira um peso das costas. Porque a pessoa fica com aquela crença, aquele pensamento, aquele modelo mental que eu não consigo transformar isso em hábito. E jamais você conseguirá, porque é processo. É diferente, não é um processo automatizado, é um processo que você precisa se organizar para aquilo. Isso tira um pouquinho e traz uma claridade para como a pessoa vai se organizar na rotina. Ah, Matheus, eu tenho uma rotina muito louca. Olha, aí é sentar com você numa conversa, mas assim, eu e você cara a cara, para tentar entender os seus pontos críticos da sua rotina. Porque não é fácil. Aqui é gostosinho, estamos confortáveis aqui conversando sobre isso. Mas durante a rotina, vários fatores ocorrem. A briga com o marido, a briga com a esposa, discussão com o filho, briga na escola, briga na empresa, aquele funcionário chato, aquele chefe chato, aquele seu amigo, aquela sua amiga pessimista que te enche o saco. Então são inúmeros fatores, a sua personalidade, a sua tolerância à frustração, a sua perspectiva otimista sobre a vida. Então são inúmeros fatores que vão influenciar a maneira como você se enxerga, como você vai processar isso e como você vai de fato se comportar, né, com isso, né?
Muito bom. Você tem redes sociais, eu imagino, né? Que as pessoas podem também acompanhar seus conteúdos. Passe elas e já conta um pouco mais dos teus serviços, no que as pessoas podem contar com você. Legal. As minhas redes sociais. Inclusive, eu vou até aproveitar o momento. As pessoas me perguntam, às vezes, no Instagram, ou até comentários no meu canal do YouTube, @Mateus_Milan_Professor. Tanto o meu canal no YouTube quanto o Instagram é @Mateus_Milan_Professor. Mateus, dê dicas de profissionais aqui no Brasil que nós podemos seguir no Instagram ou no YouTube para entender mais sobre o cérebro, o seu comportamento. Vou compartilhar alguns aqui rapidamente, já anote aí. Profissionais, então, da neurociência, professores, que você pode seguir nas redes sociais, no Instagram ou no YouTube. Lucas Marques, um grande psicólogo neurocientista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Grande amigo, Lucas, um abraço para você. Siga o perfil dele no LinkedIn e não sei se ele tem Instagram, mas no YouTube ele tem alguns vídeos. Professor e neurocientista Álvaro Machado Dias, um grande psicólogo neurocientista. Faz parte, pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Do mesmo laboratório, do Link, Henrique Akiba, professor, psicólogo e neurocientista. Um abraço para você, Henrique, grandioso parceirão que a neurociência também me apresentou. Temos a Julie Silveira, psicóloga e neurocientista. Hoje, atualmente, acho que ela é professora na Faculdade Einstein, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Recomendo fortemente você acompanhar o trabalho da Lisa em esquizofrenia, referência nacional e internacional em neurofeedback no Brasil e internacionalmente. Rodrigo Bressan, psiquiatra e neurocientista, também Unifesp. Pedro Pan, psiquiatra e neurocientista também da Unifesp, do mesmo laboratório que eu tive a honra também de participar brevemente num momento da minha carreira ali. Pessoas fantásticas. Cláudia Feitosa Santana, neurocientista. Carla Tiepo, grande professora, neurocientista, também professora na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, juntamente com a Marília Albuquerque, neurocientista também fantástica. Temos também o Eslen Delanogari, psicólogo neurocientista, faz um trabalho fantástico no YouTube e também no Instagram. Pedro Calabres, também do mesmo laboratório que nós participamos do Link, também conheço, faz um trabalho fantástico, recomendo o canal dele, o Neurovox. E os tradicionais conhecidos neurocientistas do Brasil, antes mesmo das redes sociais, temos o Roberto Lente, neurocientista, temos a Suzana Ercolano, neurocientista, Siddhartha Ribeiro, Miguel Nicoleles. Então, esses aí, professores e pesquisadores, recomendo fortemente, se você não segue, comece a seguir agora ou acompanhar o trabalho deles, que eu tenho certeza que você estará muito bem direcionado. E é claro, o meu também Instagram, humildemente peço aqui para você, se você tem interesse em entender mais sobre o comportamento, as emoções, o cérebro, essa perspectiva das neurociências afetiva e social, você pode me seguir no @Mateus_Milan_Professor e também no YouTube, enviando críticas, questionamentos com elegância nas palavras, na educação, porque muitas vezes a pessoa vem criticando, que elegância é educação nas palavras, certo? Que eu vou responder você em até 24 horas com algum argumento, alguma ideia que podemos trocar juntos nesse processo de desenvolvimento. Perfeito, muito bom. Agradecemos a sua participação e fico feliz, né, em você estar aqui, ter chego para contribuir também com a AGE, com os associados, essas trocas que a gente está tendo aí. Então, o pessoal também vai aproveitar muito, com certeza, aí do teu Instagram, do teu livro. Obrigado, Kelly. Obrigado, Elisa. Muito obrigada. A você que assistiu ao nosso programa, agradeço também pela sua disponibilidade, atenção e siga também a AGE nas redes sociais. age.pc